Olá, está começando mais o Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Título e Densidade, o terceiro episódio da série Soluções. Nesse episódio vamos aprender o que é título, o que é densidade e aprender a calcular esses dois conceitos. Então, para começar a aula, vamos imaginar que a cantora Isa esteja na beira da piscina, relaxando no hotel. De repente, ela avista uma barata vindo em direção a ela. Socorro, socorro, uma barata! Teves, que também estava hospedado no hotel, viu toda a cena. Preocupado com Isa, ele decidiu tentar acalmá-la, preparando uma garapa de açúcar para ela. Ele utilizou 200 ml de água e 20 gramas de açúcar. Vale lembrar que pesquisas apontam que a garapa de açúcar não acalma as pessoas. Entretanto, ele não sabe disso e quis ser cavalheiro. Com base na garapa de açúcar que Teves fez para Isa, vamos utilizar como exemplo para calcular título e densidade. Então, vamos iniciar com o título. O título que a gente está se referindo não é título de conquista esportiva e muito menos título de eleitor. O título que estamos nos referindo é título de solução, que é representado por essa letra grega que se chama tau. É expresso matematicamente da seguinte forma: massa do soluto, representado por M1, dividido pela massa da solução, onde a massa da solução ela vai ser igual à massa do soluto mais a massa do solvente, que é representado por M2. Assim, dessa forma, podemos também representar matematicamente o título como massa do soluto dividido pela massa do soluto mais massa da solução. A partir do resultado do título, que ele pode variar de 0 a 1, você pode encontrar o percentual de massa do soluto presente na solução, multiplicando por 100%. Então, título vezes 100% vai dar igual à porcentagem de massa do soluto presente na solução. Também podemos aplicar o título de uma forma diferente, sem relacionar massa. Podemos colocar o título do volume, que vai ser título do volume do soluto, representado por V1, dividido pelo volume da solução, representado apenas por V. Agora que aprendemos um pouco sobre título, vamos demonstrar matematicamente através de outro exemplo diferente da solução preparada por Teves. Nesse exemplo, foi preparada uma solução de 50 gramas de NaCl, que é cloreto de sódio, e 200 gramas de água. Então, para iniciar os cálculos, vamos começar pelos dados. Massa do soluto vai ser igual a M1, se 50 gramas, que é o que tem menor concentração. M2, se a massa do solvente, vai ser igual a 200 gramas, que é a massa da água. Então, primeiramente, precisamos saber a massa da solução, que é M1 mais M2, massa do soluto mais massa do solvente. Então, vai ser igual a 50 gramas mais 200 gramas. Então, a massa da solução vai ser igual a 250 gramas. Depois de encontrar a massa da solução, vamos calcular o título, que é massa do soluto dividido pela massa da solução. Então, o título vai ser igual a 50 dividido por 250, que nesse caso o título vai ser igual a 0,2, sem unidade. Se a gente quiser saber o percentual de soluto dissolvido no solvente, vamos multiplicar o valor do título por 100%, que vai dar igual a 20%, que é a quantidade de soluto presente na solução. Agora, vamos focar na solução preparada por Teves para Isa, na qual ele utilizou uma solução de 200 ml de água e 20 gramas de açúcar. Então, vamos começar os cálculos pelos dados. Como o açúcar se encontra em menor proporção,
ele será o soluto, representado por M1 igual a 20 gramas. A água será o solvente. Como a sua quantidade está expressa em volume, então será representado por V2 igual a 200 ml. No entanto, para calcular o título, é preciso da massa do solvente. Como a densidade da água é igual a 1 grama por ml, podemos afirmar que 1 grama de água é igual a 1 ml de água. Então, 200 gramas de água é igual a 200 ml. Portanto, é possível afirmar que a massa da água é representada por M2, é 200 gramas. Feito isso, vamos calcular agora a massa da solução, que vai ser igual à massa do soluto M1 mais a massa do solvente M2. Substituindo os valores, massa da solução vai ser igual a 20 gramas mais 200 gramas. Massa da solução, então, vai ser igual a 220 gramas. Depois disso, vamos calcular o título. Título é igual à massa do soluto M1 dividido pela massa da solução M. Título vai ser igual a 20 gramas dividido por 220 gramas, que vai dar igual a 0,09 sem unidade. Multiplicando esse valor por 100%, vamos ter 9%, que é a quantidade de soluto presente na solução, ou seja, a quantidade de açúcar presente naquela solução. Mas atenção, 1 ml de água só é igual a 1 grama de água porque a densidade da água é 1 grama por ml. Outros líquidos ou outras soluções, eles não apresentam essa densidade. Por exemplo, a densidade do álcool é 0,788 gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. Por isso, se a gente fosse fazer quanto de massa tem o álcool, é necessário fazer uma regra de 3. Não poderia fazer direto como a gente fez na água. Então, aproveitando o gancho, vamos falar sobre densidade. A densidade de um corpo é representada por D minúsculo e é definida como quociente entre a massa e o volume de um corpo. Portanto, ela pode ser expressada matematicamente como massa dividido pelo volume. Assim, podemos afirmar que quanto maior a massa em relação ao volume, maior será a sua densidade. Então, uma referência para observarmos a relação da densidade é a água. Se mergulharmos um objeto na água e ele afundar, podemos afirmar que a densidade do corpo é maior do que a da água, ou seja, superior a 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml, dependendo da unidade que você preferir. Entretanto, se o corpo boiar, a sua densidade será inferior a 1 grama por centímetro cúbico. Na solução, a adição do solvente pode influenciar na densidade da solução, principalmente quando comparamos com o solvente puro. Por exemplo, quando adicionamos um soluto não volátil, como o sal de cozinha, como o açúcar na água, a densidade da água aumenta, visto que, ao adicionarmos o sal ou o açúcar, a massa da água, ou melhor dizendo, a da solução aumenta mais do que o seu volume. É por isso que no mar morto, onde a concentração de sal é muito grande, as pessoas boiam com muita facilidade. Agora que entendemos mais um pouco sobre solução, vamos tentar calcular aquela solução feita por Tevez com o intuito de acalmar a Isa. Primeiramente vamos fazer os dados. A massa do soluto, representada por M1, é igual a 20 gramas. A massa da solução, representada por M2, é igual a 200 gramas. Então, suponhamos que o volume da solução, quando foi misturado o açúcar e a água, não aumentou muito, só pulou de 200 ml para 210 ml. Então, vamos fazer o cálculo da massa da solução. A massa da solução vai ser igual à massa do soluto mais massa do solvente. Então, vai ser 20 gramas mais 200 gramas, que vai dar igual a 220 gramas. Feito isso,
vamos calcular a densidade dessa solução, que vai ser igual a massa dividido pelo volume. Portanto, a densidade vai ser igual a 220 gramas dividido por 210 ml, que vai dar igual a 1,5 gramas por ml. Como a densidade normalmente é dada em gramas por centímetro cúbico, em volume, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, então podemos dizer que 1,05 gramas por ml vai ser a mesma coisa de 1,05 gramas por centímetro cúbico. Então, pessoal, a aula fica por aqui. Espero ter ajudado. Tchau, um abraço e até mais.